tudo bem? Nessa aula falaremos sobre ondas em cordas que têm uma certa densidade, ou seja, uma relação entre a sua massa e o seu comprimento, e está submetido a uma determinada atração. A partir daí, considerando esse o meio de propagação da onda, estudaremos alguns fenômenos ondulatórios, como a reflexão e a refração em cordas. Vamos lá. Então, temos aqui uma corda. Essa corda tem uma determinada densidade linear de massa, ou seja, ela tem uma determinada quantidade de gramas ou quilogramas por metro ou por centímetro de corda. Consideraremos cordas homogêneas, ou seja, a massa está uniformemente distribuída ao longo de seu comprimento, de tal sorte que essa densidade linear μ é a mesma para qualquer fatia, para qualquer pedacinho, né, de corda. Essa corda está submetida a uma tração, ela está esticada, como as cordas de um violão, um instrumento musical. Ela tem uma determinada tração, ela está esticada, né, e ela tem uma determinada densidade linear. Muito bem. T seria o módulo da tração e μ é a densidade linear de massa da corda, ou seja, a massa por unidade de comprimento. Ou seja, a densidade linear é a quantidade de massa, né, em quilogramas ou gramas, por unidade de comprimento, metro, centímetro, enfim. No sistema internacional, a unidade é o quilograma por metro. Então, no caso de cordas homogêneas, esse μ é constante. Bom, essa onda, depois promovemos aqui uma perturbação, uma oscilação harmônica, ela vai se propagar com uma certa velocidade. A relação de Taylor diz que essa velocidade é dada pela raiz de t, da tração, sobre μ. Ou seja, quanto maior a tração na corda, quanto mais esticada estiver a corda, maior a velocidade de propagação. E para uma dada tração, quanto maior a densidade de massa, menor a velocidade de propagação. Muito bem, a demonstração dessa relação é feita tomando um pedacinho dessa corda, por exemplo, esse pedacinho no entorno de uma crista, que tem um comprimento ΔL e uma massa ΔM. Sendo a corda homogênea, mesmo para esse pedacinho, ΔM sobre ΔL é constante, é um μ. Né? Então vamos considerar que essa tração se transmita integralmente ao longo dessa corda, e nas extremidades desse elemento de massa, ΔL, de comprimento ΔL, temos uma atração T. Muito bem. Essa porção se propaga com uma velocidade V, né? Uma oscilação transversal, e podemos considerar, em relação à horizontal, que tangencia esse elemento de massa, né, a tração formando um ângulo alfa. Tá? Muito bem. Então, se pegarmos aqui o centro desse elemento de massa de raio R, a nossa tração tem componente radial T seno alfa. Então, se tomarmos esse alfa muito pequenininho, né, esse ΔL aqui também é muito pequenininho. Então, teremos aqui, apontando para o centro, 2T seno alfa. T seno alfa mais T seno alfa é 2T seno alfa. No limite, para alfa pequeno, e portanto ΔL pequenininho, esse seno alfa tende a alfa. Então podemos dizer que a componente radial que atua sobre esse elemento de massa de velocidade v é 2t trocando seno alfa por alfa, 2t alfa. Muito bem, então essa componente radial é 2t alfa. Né? Bom, considerando a corda homogênea, ou seja, se o μ é constante, ao longo, seja um pedaço grande ou um pedaço pequeno, né, esse elemento de massa ΔM, que está aqui, um pedacinho de corda, é o produto da densidade linear pelo comprimento do elemento de corda. Muito bem. Bom, ΔL é igual, no caso aqui, para um ângulo alfa pequeno, esse arco ΔL corresponde ao produto 2α, do ângulo 2α em radiano, pelo raio de curvatura. Então, o elemento de arco é o produto do ângulo em radianos, 2α, que ele envolve todo o comprimento de arco ΔL, multiplicado pelo raio. Então, ΔL é 2α vezes R. Então, ΔM é μ vezes 2α ΔR. Então, estamos escrevendo aqui o elemento de massa em função dos parâmetros geométricos do elemento de massa de comprimento ΔR. Muito bem. No limite, T seno alfa ele é radial. Então, se tomarmos esse ângulo muito pequenininho aqui, essas duas componentes aqui, elas vão apontar para o centro. Sendo radial, ela é centrípeta. Então, essa resultante centrípeta, 2T alfa, é igual ao elemento de massa vezes VR ao quadrado,
v ao quadrado sobre r. Ou seja, ela é a componente radial ou centrípeta. Substituindo o elemento de massa por μ 2αr, teremos μ 2αr vezes v ao quadrado sobre r. Bom, o 2α cancela com 2α, o r cancela com r, teremos que T, atração, modo da atração, é igual a μ, densidade linear, vezes a velocidade de propagação do pulso transversal ao quadrado. Então, quem é V, o μ passa dividindo, V vai ser raiz de T sobre μ. Então, é uma demonstração para determinação da velocidade numa corda que está submetida a uma tração e uma corda que tem uma densidade linear. Repare que a densidade linear ela reflete propriedades do meio, ou seja, da corda, onde a onda se propaga. Então, a velocidade tem uma dependência para com o meio. Se eu mudar de corda, eu mudo a velocidade. E uma dependência para com a tração, né? Tem a ver com a rigidez do meio, né? No caso aqui, se ela está muito frouxa, se ela está muito esticada, né? Então, a velocidade de propagação de uma onda, ela tem características relativas à onda, densidade, né? E características físicas envolvendo a tração na corda, né? Mais tarde veremos na velocidade de propagação do som, a velocidade de propagação do som é uma expressão parecida com essa, dependendo do meio, né, em que a onda se propaga. Se ela é uma onda transversal, se ela é longitudinal, você vai mudar esse chamado módulo de elasticidade, que aparece aqui no lugar do T, dividido pela densidade do meio onde a onda se propaga. Então, são relações bem parecidas. Então, vamos lá. Suponha uma corda de 1 metro de comprimento e massa igual a 500 gramas, ou meio quilo. Uma força de intensidade de 200 newtons a traciona. A onda que se propaga nessa corda é mostrada aqui na figura. Bom, podemos ver a partir daqui que toda essa largura aqui corresponde a meio comprimento de onda. Então, essa largurinha de 20 centímetros corresponde a 1/4 de comprimento de onda, né? Então, a largura de uma crista ou de um vale é meio comprimento de onda. A metade dessa largura, então, é 1/4 de comprimento de onda. Então, eu já sei o comprimento da corda, eu sei a massa da corda, isso me permite determinar a densidade linear. E eu sei a tração nessa corda. Bom, com isso, e conhecendo o comprimento de onda, podemos determinar a frequência dessa onda. Bom, o comprimento de onda é 4 vezes 20 centímetros, já que isso aqui corresponde a 1/4 do comprimento de onda. Então, se lambda sobre 4 é 20, lambda é 4 vezes 20, 80 centímetros ou 0,80 metros. Então, nós já sabemos o lambda, já sabemos o comprimento de onda dessa onda. Bom, a massa dela é de 500 gramas. Passo para o sistema internacional, meio quilograma. Bom, densidade linear é a razão entre a massa e o comprimento. Então, 0,5 kg dividido por 1 metro, essa corda tem meio quilograma por metro de densidade linear. Eu já sei o comprimento de onda e já sei a densidade linear. Vamos achar a velocidade de propagação da onda. É a raiz da tração sobre a densidade linear. Estamos falando de uma corda submetida a uma tração que tem uma certa densidade linear, relação de Taylor para determinar a velocidade de propagação. Bom, mas no problema eu quero a frequência. A velocidade de propagação de uma onda, não importa qual a onda, se é numa corda, no mar, é o produto do comprimento de onda pela frequência. Isso aqui são parâmetros relativos à onda. À direita temos parâmetros relativos ao meio em que ela se propaga, no caso uma corda de densidade μ submetida a uma tração T. Então, V é igual a lambda_f, que é igual a raiz de T sobre μ. Quem é o F? É 1 sobre lambda, que multiplica a raiz de T sobre μ. Então, já temos todos os elementos aqui para determinar a frequência. Bom, substituindo os valores, teremos, no lugar do lambda, 0,80 metros, raiz de tração, 200 newtons dividido por 0,5, meio quilograma por metro. 200 por meio vai dar 400. Então, raiz de 400 sobre 0,80. Raiz de 400 é 20. 20 dividido por 0,80, 25 Hz. Então, essa é a frequência da nossa onda. Tá? Então, essa foi uma aplicação que mostra que a velocidade de propagação da onda, quando se refere ao meio, tem uma relação para com o meio. No caso aqui, a onda numa corda, tração e densidade. E a velocidade de propagação em função de parâmetros relativos à onda. Então, para qualquer tipo de onda, tá, a velocidade é sempre o comprimento de onda vezes a frequência. Então, aqui nós relacionamos os parâmetros relativos ao meio e os parâmetros relativos à onda, né? E encontramos a frequência a partir de dados relativos a esse meio, como tração e densidade linear. Muito bem, vamos agora, a partir desses conhecimentos, estudar os fenômenos ondulatórios. Comecemos com reflexões de ondas em cordas. Muito bem, vamos considerar aqui um pulso, né, uma oscilação isolada,
se propagando numa corda. Essa corda tem uma certa densidade linear e está submetida a uma certa atração, o que configura o meio onde o pulso se propaga. Vamos considerar que a largura desse pulso, que seria meio comprimento de onda. Então, esse comprimento de onda, essa frequência e essa velocidade são características, né? A frequência é característica da fonte que produziu o pulso e a velocidade característica da corda, tração e densidade linear. Primeiro caso, vamos considerar essa extremidade fixa. O que acontece quando essa crista chegar nessa extremidade? Ela vai tentar jogar esse ponto para cima. Só que o ponto está preso, ele não vai subir, ele não vai ceder a essa oscilação. Então, esse elemento que está fixo, ele vai pegar cada elementinho da corda que tentar jogá-lo para cima e vai jogá-lo para baixo. Isso faz com que o pulso retorne, ou seja, sofra reflexão. Então, se ele volta, ele continua na mesma corda, então volta com a mesma velocidade, com a mesma largura, com a mesma frequência. Só que ele sofre inversão de fase. O que é isso? Quando ela chega oscilando como uma crista, ela volta refletida como um vale. Então, a onda volta, ela é refletida com a mesma velocidade, porque está na mesma corda, tá? Com a mesma largura, porque se tem a mesma velocidade, tem a mesma frequência, tem a mesma largura, mesmo comprimento de onda. Só que com inversão de fase. Se a onda chega como uma crista, ela volta como um vale. Se ela chega como um vale, ela volta como uma crista, quando a extremidade é fixa. Tá? Então a onda sofre reflexão. Então a onda sofre reflexão com inversão de fase quando a extremidade é fixa. Agora consideremos um pulso se propagando numa corda com velocidade v e largura L. Só que agora ele vai atingir uma extremidade que é livre, ou seja, imaginemos aqui um anel que possa deslizar sem atrito em torno dessa haste vertical. Quando essa crista chegar a esse anel, ela vai jogar o anel para cima. E ele vai subir. Quando ele voltar, é como se fosse a mão de uma pessoa jogando a onda de volta. Ou seja, quando ela chega como crista, ela sofre reflexão com a mesma velocidade, com o mesmo comprimento de onda e sem inversão de fase. Então, se ela chega como crista, ela volta com a mesma velocidade, com a mesma largura, porque é a mesma corda, sem inversão de fase. Então, se chega como crista, volta como crista. Se chega como vale, volta como vale. Quando a extremidade é livre. Então, na reflexão, extremidade fixa. A onda sofre reflexão com inversão de fase. Com a mesma velocidade, com a mesma frequência, com o mesmo comprimento de onda. Pois não mudou de meio, não mudou de corda. Tá? Quando a extremidade é livre, volta com a mesma velocidade, mesmo comprimento de onda, mesma frequência e sem inversão de fase. Tá? Muito bem. Agora vamos falar da refração. Como é que eu posso pensar em refração? Quando nós estudamos refração na óptica, pensamos quando a luz, que é uma manifestação ondulatória de campos eletromagnéticos, muda de meio, vai do ar para a água, do ar para o vidro. Então ela está mudando de meio. Como é que eu posso penso numa mudança de meio em cordas? Eu vou imaginar duas cordas de densidades lineares diferentes, que constituem meios diferentes. Vamos considerá-las submetidas à mesma atração, mas se têm densidades diferentes, se propagam com velocidades diferentes. Então, primeiro caso, um pulso incidente com velocidade VA numa corda de densidade μA e de largura LA. Vai passar através dessa junção P para uma outra corda de densidade maior. Lembra, na relação de Taylor, a velocidade é inversa com a raiz da densidade. Então, se eu passo para um meio onde a densidade é maior, a onda vai perder velocidade. E como a frequência foi definida na hora da geração do pulso, ela é mantida. A frequência não muda, mas a velocidade vai diminuir e o comprimento de onda também vai diminuir. Ou seja, o pulso vai ficar mais lento e mais estreito, quando ele passar para a corda mais densa. Só que, além disso, além do pulso transmitido ou refratado, temos um pulso refletido. Nesse caso, quando a onda vai da corda menos densa para mais densa, que tem maior inércia, essa junção pode ser interpretada como uma extremidade fixa. Isso quer dizer que o pulso refletido, quando vai da menos densa para mais densa, ele volta com inversão de fase. Então teremos, a partir do pulso incidente, mais dois pulsos. Um refletido, com inversão de fase, com a mesma velocidade VA e com a mesma largura LA, porque está na corda A, de densidade μA, e um pulso transmitido, com a mesma fase da onda, não há inversão de fase na refração, na transmissão. Com a mesma fase, ou seja, chegou uma crista, o transmitido também é crista, tá?
e com uma velocidade menor e com comprimento de onda menor. Então vamos lá. Então aqui, ó, o pulso refletido é refletido com inversão de fase. Como ele está na mesma corda, ele vai ter a mesma velocidade VA do pulso incidente e a mesma largura LA, mas com inversão de fase quando ele vai da menos densa para mais densa, ou seja, a junção P é interpretada como uma extremidade fixa, que não é, mas é interpretada como uma extremidade fixa. Tá? Bom, e o pulso transmitido? Olha ele aqui. Ó. Ele passa para o outro lado com a mesma fase da onda incidente, ou seja, crista, crista. Só que a velocidade diminui porque ele passa para uma corda mais densa e, por consequência, ela fica mais estreitinha. Então, ela fica com uma velocidade menor no meio B, na corda B, do que na corda A, e um comprimento de onda menor. Então, quando a frequência é fixa, o comprimento de onda acompanha a velocidade. Se um aumenta, outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Então, o pulso é transmitido, refratado, sem inversão de fase, e com uma velocidade menor e com comprimento de onda menor. O pulso refletido é refletido com a mesma velocidade e com o mesmo comprimento de onda da onda incidente, mas com inversão de fase. Agora, o contrário. O que acontece? Portanto, a velocidade e o comprimento de onda diminuem na transmissão. Muito bem, agora é o contrário. A onda vai da corda mais densa para a corda menos densa. Então, na corda mais densa, de densidade μA, ela tem velocidade VA e largura LA. Quando ela passar para a corda menos densa, o pulso refletido vai ser refletido sem inversão de fase, como se essa extremidade, essa junção fosse uma extremidade livre. E como ela vai passar para a corda menos densa, então quanto menos densa, maior a velocidade. Ela vai ganhar velocidade, então ela vai ser mais rápida na segunda corda e mais larga. Então o que vai acontecer? A onda retorna, o pulso refletido retorna com a mesma velocidade do pulso incidente, sem inversão de fase. Então, se o incidente chega como crista, o refletido volta como crista. E o pulso transmitido ou refratado, ele passa para outra corda com maior velocidade, pois a corda é menos densa, com maior largura, maior comprimento de onda. Então, pulso refletido, sem inversão de fase. Pulso transmitido, com a mesma fase da incidente e com velocidade maior e comprimento de onda maior. Então, a velocidade e o comprimento de onda aumentam na transmissão quando a onda vai da corda mais densa para a corda menos densa. Nota que a energia das ondas a energia das ondas refletida e transmitida é igual à energia das ondas incidentes, tá? Ou seja, conservação da energia. Então, beleza? Refração de ondas em cordas. Da menos densa para mais densa, a onda perde velocidade, perde comprimento de onda e se mantém em fase em relação à onda incidente. O pulso refletido retorna com a mesma velocidade, com o mesmo comprimento de onda do pulso incidente, mas com inversão de fase. Quando a onda vai da mais densa para menos densa, a onda transmitida ganha velocidade e ganha comprimento de onda, fica mais larga. O pulso refletido volta com a mesma velocidade, com o mesmo comprimento de onda e sem inversão de fase. Muito bem, pessoal, vamos lá. Agora vamos estudar a superposição ou interferência de ondas em cordas. O que acontece quando duas ondas se movendo em sentidos opostos, né, se superpõem? Vai ocorrer o fenômeno da interferência, que pode ser construtiva, quando uma crista encontra uma crista, ou um vale encontra um vale, ou destrutiva, quando uma crista encontra um vale, ou um vale encontra uma crista. Então vamos lá. Temos aqui um pulso de crista A e vale B, de amplitude A1, se movendo para a direita, e um outro pulso de crista maior C e vale D, de amplitude A2. O que acontece quando ocorre a total superposição desses pulsos? Né? Ou seja, a crista A, quando encontrar a crista C, teremos aqui uma interferência construtiva. E o resultado disso é uma amplitude dada pelas somas das amplitudes A1 com A2. E quando o vale B encontra o vale D, aparece uma interferência construtiva de amplitude A1 mais A2. Então, quando esses dois pulsos se superpõem um sobre o outro, né, quando um passa pelo outro, eu só estou representando aqui a total superposição. Tá? Evidentemente que depois o A vai encontrar uma crista D e vai ter uma interferência destrutiva. Eu estou falando o que acontece na total superposição. Então, A, tá?
Aqui primeiro o B vai encontrar o C. Então teremos uma interferência destrutiva. Tá? Mas eu quero encaixar esses pulsos um sobre o outro, superpô-los. Então teremos aqui A com C, crista com crista, construtiva. A B com D, vale com vale, construtiva. Então teremos uma amplitude resultante igual a A1 mais A2, a soma das amplitudes. É o que nós chamamos de interferência construtiva. Tá? A crista mais crista, o vale mais vale. O resultado é que as ondas, depois da superposição, continuam sua propagação, né? A onda CD indo para a esquerda, a onda AB indo para a direita, como se nada tivesse acontecido. Então, interferência construtiva, somamos as amplitudes. Crista com crista ou vale com vale. Agora, o que acontece quando elas têm amplitudes iguais? A amplitude A para a onda AB e A para a onda CD. Ou seja, A mais A vai dar 2A de amplitude, ou seja, uma interferência construtiva de ondas iguais. A amplitude resultante da superposição vai ser a soma das amplitudes. Então vai ser o dobro das amplitudes originais. Ok? Então as ondas seguem como se nada tivesse acontecido, tá? Por conta da conservação da energia. Muito bem, agora o que acontece quando essas duas ondas se superpõem completamente? A vai se superpor com C, B vai se superpor com D. Né? Bom, a amplitude resultante vai ser menor. Por quê? Eu tenho aqui um vale A que vai se superpor com uma crista C. Como a crista é maior que o vale, a amplitude resultante vai ser uma crista. Se o vale for maior que a outra crista, então B vai se superpor com D e A vai se superpor com C. Na superposição completa, A vale se superpõe com a crista maior C, o resultado é uma crista, cuja amplitude vai ser A2 menos A1. E o vale D se superpõe com a crista B. Como o vale é maior, o resultado vai ser um vale de amplitude A2 menos A1. Então, aqui vai ser C menos A, porque C é maior do que A, e aqui vai ser D menos B, porque D é maior que B. Então, o resultado vai ser uma interferência destrutiva, cuja amplitude resultante é dada pela diferença das amplitudes. Nesse caso, a interferência destrutiva ocorre quando uma crista encontra um vale ou quando um vale encontra uma crista. E depois, as ondas seguem seus caminhos com as amplitudes originais, como se nada tivesse ocorrido. Muito bem. Agora, o que acontece se elas tiverem amplitudes iguais? A igual a C, B igual a D. Como a interferência é destrutiva, teremos que subtrair as amplitudes. Como elas são iguais, o resultado é uma amplitude nula. É como se a onda tivesse desaparecido num dado intervalo de tempo. Nesse caso, toda a energia cinética de vibração dos elementos da corda se converte em energia potencial elástica, que depois se converte em energia cinética e as ondas seguem seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Então, na interferência destrutiva, né, subtraímos as amplitudes. E se forem impulsos idênticos, ondas harmônicas, por exemplo, quando uma crista encontra um vale encontra uma crista, teremos a aniquilação da amplitude, ou seja, a amplitude resultante é zero, e depois a onda surge, né, cada pulso surge se propagando de acordo com a conservação da energia nos seus sentidos originais. AB continua para a direita, CD continua para a esquerda. Muito bem. Então, o que acontece? Quais são as condições de interferência entre duas ondas? Quais são as condições que nós devemos impor para que haja interferência construtiva ou destrutiva? Consideremos aqui duas fontes, F1 e F2, tá? Duas ondas harmônicas idênticas e em fase. O que significa isso? Quando a fonte F1 gera uma crista, a fonte F2 também gera uma crista. Se elas estiverem em oposição de fase, quando uma gera uma crista, a outra gera um vale. Então essas ondas se propagam e chegam aqui nessa... Vamos pensar nisso aqui como uma espécie de detetor. O que ele está detectando aqui? Um vale para a onda 1 e um vale para a onda 2. Vale com vale dá interferência construtiva. Ou seja, quando as duas ondas, né, as duas fontes, perdão, estão à mesma distância de um determinado ponto, de uma determinada região, então a distância aqui é D1 e a distância aqui é D2 igual a D1. Não há diferença entre essas distâncias, e se as ondas são idênticas, fase, e em fase essa aqui gera uma crista, essa daqui gera uma crista, ou essa aqui gera um vale, essa aqui gera um vale ao mesmo tempo, então as fontes estão em fase. Tá? O resultado é que se a diferença de distância entre as duas fontes até essa região de detecção, teremos uma interferência construtiva.
Então, quando a diferença entre as distâncias D1 e D2 for zero, teremos uma interferência construtiva, ou chega um vale com vale, ou chega uma crista com uma crista. Agora, o que acontece se eu desloco aqui a fonte F2 de meio comprimento de onda? Né? Eu desloco a diferença entre D1 e D2 aqui é meio comprimento de onda. O que aconteceu? Aqui continua chegando um vale, só que aqui chegou uma crista. Temos uma interferência destrutiva. Ou seja, quando a diferença entre as distâncias D1 e D2 das fontes até um determinado ponto for um número ímpar, 1 lambda sobre 2, né, um número ímpar de meios comprimentos de onda, teremos uma interferência destrutiva. Nós vimos quando essa diferença é zero, nós temos uma interferência construtiva. Quando essa diferença é de meio comprimento de onda, ou 1 meio comprimento de onda, teremos uma interferência destrutiva. Continuando, eu vou deslocar ainda mais a fonte F2, de mais meio comprimento de onda. Agora, a diferença entre D1, a distância da fonte F1, e D2, a distância da fonte F2, é de 2 meios comprimentos de onda. E o que aconteceu? Aqui chega um vale e aqui chega um vale. Interferência construtiva. Então, quando a diferença entre D1 e D2 for zero, ou seja, D1 é igual a D2, ou um número par de meios comprimentos de onda, teremos uma interferência construtiva. Mais uma demonstração. Vou deslocar mais meio comprimento de onda. Então, temos aqui agora 1, 2, 3 meios comprimentos de onda de diferença entre D1 e D2. Aqui continua chegando um vale, só que aqui chega uma crista. Interferência destrutiva. Então, qual é a conclusão? Quando a diferença entre D1 e D2, as distâncias das fontes até aquele ponto, que é aquela região, for igual a 0, 2, 4, 6, 8, vezes meios comprimentos de onda, né, teremos uma interferência construtiva. E quando essa diferença D1 e D2 for igual a 1, 3, 5, 7 vezes meios comprimentos de onda, teremos uma interferência destrutiva. Isso quando as ondas estão em fase. Então, resumindo, quando a diferença de distância entre as fontes F1 e F2 a um determinado ponto for igual a n vezes lambda sobre 2, teremos uma interferência. Se esse n for zero, ou seja, quando a diferença entre as distâncias for zero, ou um número par de meios comprimentos de onda, tá? Ou um número inteiro de um comprimento de onda, teremos uma interferência destrutiva. Quando esse n for um número ímpar de meios comprimentos de onda, teremos uma interferência destrutiva. Bom, o que acontece agora quando as ondas estão em oposição de fase? Ou seja, quando F1 gera uma crista, F2 gera um vale. Então, nesse caso, quando D1 é igual a D2, nós temos um vale encontrando uma crista no mesmo ponto. Então, teremos uma interferência destrutiva quando D1 é igual a D2. Quando a diferença entre D1 e D2 é igual a zero. Deslocando F2 de meio comprimento de onda, olha lá, agora a diferença de distância de meio comprimento de onda. Aqui eu tenho um vale e aqui eu tenho um vale também. A onda se deslocou, meio comprimento de onda, então tem um vale com vale, interferência construtiva. Então, quando a diferença entre os caminhos é de 1 meio comprimento de onda, eu tenho uma interferência construtiva. Mais meio comprimento de onda. Agora eu tenho 2, número par, de meios comprimentos de onda, de diferença entre as distâncias. Então, chega um vale aqui, chega uma crista, interferência destrutiva. Né? Se eu desloco agora 3 meios comprimentos de onda, eu volto a ter um vale. Vale com vale, interferência construtiva. Então agora, quando as ondas estão em oposição de fase, quando uma gera uma crista, a outra gera um vale, né, as condições de interferência se invertem. Ou seja, a diferença entre as distâncias das fontes até o ponto é n lambda sobre 2. Agora, quando o lambda for 0, 2, quando n for 0, 2, 4, 6, 8, mas 0 é um número par, teremos uma interferência destrutiva, e quando n for um número ímpar, teremos uma interferência construtiva. Muito bem. O que acontece agora, pessoal, quando duas ondas harmônicas perfeitas interferem-se mutuamente, né, movendo-se aqui em sentidos opostos? Teremos o fenômeno das chamadas ondas estacionárias. Ou seja, em t igual a zero, quando as ondas se encontram, né, é o momento em que elas vão começar a se superpor. Então, quando essa crista se deslocar meio comprimento de onda para a esquerda, esse vale também vai se deslocar meio comprimento de onda para a direita. Então, teremos aqui uma crista encontrando um vale, uma crista encontrando um vale. Interferência totalmente destrutiva, amplitude resultante zero. Mais meio comprimento de onda.
uma crista vai encontrar outra crista. Então, a amplitude vai ser a soma das amplitudes. Então, se a amplitude aqui de cada onda vale A, durante a superposição teremos 2A de amplitude. E assim por diante. Conforme uma onda vai passando pela outra, uma crista encontra um vale, interferência destrutiva. Logo depois, uma crista encontra outra crista, interferência construtiva. Logo depois, um vale encontra o vale, interferência destrutiva. Logo depois, 3/4 de período depois, crista com vale, vale com crista, interferência destrutiva. Um período completo depois, vale encontra um vale, crista encontra uma crista, interferências construtivas. E esse padrão vai se repetir. Alternadamente, teremos amplitudes 2A intercaladas com amplitudes igual a zero. Então, teremos o chamado fenômeno de onda estacionária. Onda estacionária ocorre quando duas ondas idênticas se superpõem, né, formando um padrão em que intercalam-se aqui, ó, interferências destrutivas, que são esses pontos vermelhos, chamados de nós ou nodos, e interferências destrutivas, construtivas. Vale, aqui, ó, vale com vale, crista com crista, vale com vale, crista com crista, intercalando-se aqui regiões que não vibram, que não oscilam, ou seja, temos regiões de interferência destrutiva, representados por esses pontos vermelhos, chamados de nós ou nodos, e interferências construtivas, representados por essas cristas, ou esses vales, que são chamados de antinodos ou ventres. Muito bem, então note que a distância entre dois nós consecutivos ou dois ventres consecutivos é exatamente meio comprimento de onda. E a distância entre um nó e um ventre consecutivos, evidentemente, que é igual a 1/4 de comprimento de onda. Então, esse padrão de onda estacionária, ele se manifesta, sobretudo, quando a corda, o meio em que a onda se propaga, está vinculado a um determinado comprimento. Tá? Então, as ondas que se propagam, se refletem e se interferem, porque são idênticas, formando o padrão de onda estacionária, formando esse padrão de nós e ventres. Né? Então, a distância entre dois nós consecutivos, ou um nó e um ventre consecutivos, é igual a lambda. Entre dois ventres, ou dois nós, tá? É igual a lambda sobre 2. E a distância entre um nó e um ventre consecutivos é igual a metade desse valor, né? Que é 1/4 de comprimento de onda. Então, teremos aí o padrão de onda estacionária. Muito bem. Então, aplicando isso, nós vamos ver que as frequências e comprimentos de onda de uma corda, de uma onda que se propaga numa corda, que está vinculada a um certo comprimento L, como nos instrumentos musicais, as frequências não podem ser quaisquer frequências. Temos frequências características dessa corda para esse comprimento, que constituem os chamados modos normais de vibração em cordas. Então vamos considerar aqui uma corda de comprimento L, comprimento de onda lambda, velocidade V e frequência F. A mais baixa frequência que nós podemos conceber, né, corresponde ao maior comprimento de onda que pode existir nesse espaço L. Lembrando que, como as extremidades estão fixas, cada uma dessas extremidades constitui um nó. Então, qual é o maior comprimento de onda que eu posso ter entre dois nós? Para isso, nós pedimos ajuda aqui ao padrão de onda estacionária. Como isso aqui vai formar um padrão de onda estacionária, teremos aqui, entre dois nós, o maior comprimento de onda possível seria aquele que contém um ventre. Então, esse maior comprimento de onda possível corresponde à menor frequência possível que a onda pode ter nesse comprimento. Isso constitui o chamado modo fundamental ou primeiro harmônico, né, de ressonância. Então, o primeiro harmônico é aquele em que nós temos o maior comprimento de onda possível entre dois nós. Para o padrão de onda estacionária é aquele que tem um ventre, né? Um único ventre. Então, o primeiro harmônico, ou modo fundamental, entre dois nós, é aquele que contém um ventre. Então, registrem. Primeiro harmônico, um ventre. Bom, entre dois nós sabemos que entre dois nós existe meio comprimento de onda. Então, entre dois nós de comprimento L, L é igual a meio comprimento de onda. Então, lambda é igual a 2L. Tá? Podemos escrever lambda 1, ou seja, o comprimento de onda do primeiro harmônico, como 2L sobre 1. Então, se esse comprimento L envolve a distância entre dois nós, temos aqui um ventre. E entre dois nós, um ventre tem meio comprimento de onda. Então, se L é igual a lambda sobre 2, lambda é igual a 2L. Então,
Então, o comprimento de onda do primeiro harmônico é 2L sobre 1, que é 2L. Então, qual vai ser a frequência? A frequência é a velocidade de propagação da onda dividido pelo comprimento de onda. Então, vai ser V sobre 2L. Então, a frequência do primeiro harmônico, ou modo fundamental, é a velocidade com que a onda se propaga dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Agora, vamos aumentar a frequência de vibração. Qual vai ser o próximo modo de vibração? Se você aumentar a frequência, você vai diminuir o comprimento de onda. Qual é o comprimento de onda seguinte que pode existir entre dois nós? Bom, o segundo harmônico é aquele que tem 2 ventres. Então, entre 2 nós, depois do primeiro harmônico que tem um ventre, o que temos entre 2 nós é a forma possível, o modo possível, né, é aquele que contempla 2 ventres. Então, entre 2 nós, o próximo comprimento de onda, próximo maior comprimento de onda, é aquele que envolve 2 ventres. Então, quando aumentarmos a frequência de vibração dessa corda, paulatinamente, ela sai do primeiro harmônico e passa imediatamente pelo segundo. Não há nada intermediário entre o primeiro, que só tem um ventre, e o segundo, que só tem 2 ventres, e o terceiro, entre o segundo e o terceiro, que vai ter 3 ventres. Então, aparece um nó aqui no meio do caminho. Então, quando você aumenta a frequência, eu saio de um ventre para 2 ventres com um nó intermediário. Então, agora, esse comprimento L, ele envolve 2 lambdas sobre 2, que é um comprimento de onda inteiro ali naquele espaço. Então, o nosso comprimento L agora é igual a um lambda. Mas lambda é igual a 2 sobre 2, 2L sobre 2. Né? Então, o segundo harmônico, ele tem um comprimento de onda correspondente a 2L sobre 2. Então, o primeiro harmônico, 2L sobre 1. O segundo harmônico, 2L sobre 2. E a frequência? Vai ser a velocidade da onda dividido por esse comprimento de onda. Então, V dividido por 2L sobre 2, que é o mesmo que 2V sobre 2L. Então, o primeiro harmônico, a frequência é V sobre 2L, o segundo harmônico, 2V sobre 2L. Ou seja, o segundo harmônico tem uma frequência igual ao dobro da frequência fundamental. O que acontece agora se eu aumentar paulatinamente a frequência? Quando você aumenta a frequência, nós temos o surgimento de mais um ventre. Ou seja, o nosso terceiro harmônico, começando num nó e terminando num outro nó, né? Antes eu tinha só um ventre, primeiro harmônico. Agora eu passei a ter 2 ventres, segundo harmônico. Quando eu aumentar a frequência, o próximo modo normal de ressonância é aquele que contempla 3 ventres e 2 nós intermediários. Esse aqui é o terceiro harmônico. Então, primeiro harmônico, 1 ventre, segundo harmônico, 2 ventres, terceiro harmônico, 3 ventres, décimo harmônico, 10 ventres e assim por diante. Então, temos aqui 1, 2, 3 meios comprimentos de onda dentro desse comprimento L. Então, L é igual a 3 meios comprimento de onda. Então, quem é o lambda? 2L sobre 3. Então, o lambda do terceiro harmônico é 2L sobre 3. Qual era o lambda do primeiro harmônico? 2L sobre 1. Do segundo harmônico, 2L sobre 2. Do terceiro harmônico, 2L sobre 3. E a frequência? É a velocidade de propagação da onda dividido por esse comprimento de onda. V dividido por 2L sobre 3 é o mesmo que 3V sobre 2L. Então, a frequência do terceiro harmônico é 3V sobre 2L. Do primeiro harmônico, 1V sobre 2L. Do segundo harmônico, 2V sobre 2L. Terceiro harmônico, 3V sobre 2L. Do sétimo harmônico, 7V sobre 2L. Do 15º harmônico, 15V sobre 2L. Isso quer dizer que a frequência do terceiro harmônico, 3V sobre 2L, é o triplo da frequência do primeiro harmônico. Daí nós percebemos que uma corda vinculada a um comprimento L, ela não pode ter qualquer frequência. As frequências possíveis de ressonância são múltiplos inteiros de um valor fundamental, que é o primeiro harmônico. Então, o segundo harmônico é um dobro do primeiro, o terceiro harmônico é o triplo do primeiro, o quinto harmônico é o quíntuplo do primeiro, o 17º harmônico é 17 vezes o primeiro e assim por diante. Quais são as frequências de ressonância possíveis numa corda vinculada a um comprimento L que vibra harmonicamente? Bom, teremos o padrão de ondas estacionárias, só que entre dois nós, a mais baixa frequência corresponde ao maior comprimento de onda possível dentro desse espaço, que envolve meio comprimento de onda. Então teremos aí o primeiro harmônico. Né? Depois teremos a formação de mais um ventre, segundo harmônico, 2 ventres. Mas, aumentando a frequência, o próximo modo possível é aquele que contempla 3 ventres, e assim por diante. Então, as frequências possíveis, né, numa corda vinculada a um comprimento L, é NV, onde V é a velocidade da onda, dividido por 2L, onde L é o comprimento da corda
né, do espaço em que ela está vinculada. Né? Então, as frequências possíveis são múltiplas de um valor fundamental, que é V sobre 2L. Então, as frequências possíveis são múltiplos, inteiros ou naturais, né? No caso, números naturais. Temos aqui números negativos. É um múltiplo natural, né, de uma frequência fundamental. Então, se a frequência mais baixa que essa corda pode ter é de 100 Hz, as frequências possíveis são 200, 300, 400, 500. Não posso ter 50, não posso ter 70, não posso ter nenhuma fração. São múltiplos naturais da frequência fundamental. Então, se a mais baixa é 100, eu não posso ter 50, não posso ter 60. A mais baixa, sendo 100, eu só posso ter 100, 200, 300, 400. Eu não posso ter 150, 120, 250. Não. Se a mais baixa é 100, eu só posso ter. As frequências de ressonância só podem ser 200, 300, 400, 500, e assim por diante. E os comprimentos de onda possíveis são 2L sobre N. Primeiro harmônico, 2L sobre 1, que é 2L. Segundo harmônico, 2L sobre 2, que é o L. Terceiro harmônico, 2L sobre 3. Ou seja, esse N aqui representa os harmônicos, que é o número de ventres. Então, primeiro harmônico, 1 ventre. 1V sobre 2L, de frequência, F1. F2 seria 2V sobre 2L, 2 ventres. F3 seria 3V sobre 2L, 3 ventres. E assim por diante. Beleza, pessoal? Então, esses são os fenômenos ondulatórios que nós estudamos quando falamos de cordas. Até a próxima aula aí. Um abraço a todos. On my bed, they say my name's a teacher.